Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Mercúrios. E antes de começar o vídeo eu queria agradecer a vocês. Agradecer porque a gente bateu a nossa meta, a nossa tão sonhada meta de 100 mil inscritos. Então a gente vai colocar a plaquinha do YouTube aqui atrás. É uma meta que a gente tem desde que a gente começou o canal da Mercúrios aqui no YouTube, lá em meados de 2018. Então há 6 anos produzindo conteúdo, quase 5 conteúdos por semana aí, educando e trazendo análises, trazendo insights, trazendo tudo que a gente pode trazer sobre o mercado cripto de forma gratuita aqui no YouTube. E a gente só conseguiu chegar aqui aonde a gente está, a gente só conseguiu aumentar o nosso time, trazer mais analistas graças a vocês que estão apoiando o nosso conteúdo, consumindo o nosso conteúdo e que, claro, se inscreveram no canal lá atrás e ajudaram a gente a bater a meta de 100 mil inscritos. Então, no fundo do meu coração, muito obrigado a todos vocês. E no vídeo de hoje, o vídeo está saindo no dia 30 de abril, eu quero falar sobre o que vai acontecer no mercado cripto no mês de maio. Então, esse é um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu costumo trazer aqui, que são vídeos de análise de criptomoedas. É um vídeo um pouquinho mais dinâmico, que eu vou falar sobre as minhas perspectivas para esse próximo mês, eventos importantes dentro do mercado cripto e como que o mercado cripto pode responder a isso. É um formato diferente, é um formato de vídeo um pouco mais temporal, que a gente não está acostumado a fazer. Então, se você gostar desse conteúdo, se você achar que é um conteúdo valioso, que vale a pena a gente continuar trazendo todos os meses aqui no canal da Mercúrios, comenta aqui embaixo já a sua opinião sobre o vídeo, depois que você terminar, obviamente, e já deixa o dedo no like, porque aí a gente vai entender que valeu a pena fazer esse tipo de conteúdo e vamos continuar fazendo para os próximos meses. E pessoal, lembrando que se você não quiser esperar o próximo mês aí, o próximo vídeo, todos esses eventos a gente vai fazendo atualizações, vai mandando análise sobre o que está acontecendo, o que aconteceu um dia depois do acontecimento lá no Minuto Cripto, que é onde a gente tem a nossa comunidade gratuita, manda todas as nossas análises, atualizações, notícias do mercado cripto e você recebe tanto por WhatsApp quanto por e-mail todos os dias de manhãzinha. Então, se você não for inscrito e quiser acompanhar tudo isso que eu estou falando aqui nesse vídeo em real time, em tempo real, se inscreve aqui, é o primeiro link na descrição, só clicar, se inscrever, é gratuito e eu prometo que vale a pena porque a gente faz essa análise com bastante carinho. Então, como eu falei, esse vídeo é um overview do que vai acontecer no mercado cripto no mês de maio. Então, nada melhor do que a gente começar com as datas mais importantes. Eu estaria de olho em 3 datas específicas. 1º de maio, 15 de maio, 23 de maio, que são as datas importantes para juros e inflação americana, que vai ter tanto a reunião do Fed quanto a divulgação da inflação americana. Então, dependendo de como forem essas divulgações, isso pode trazer alguma volatilidade para o mercado cripto. E dia 23 de maio, que é a definição sobre o ETF de Ether. Mas agora já entrando um pouco no aspecto micro sobre o que vai acontecer de relevante em maio no mercado cripto, como eu falei, os 2 primeiros pontos que impactam o mercado de uma forma mais macro são taxas de juros e inflação e a aprovação ou reprovação, eu acredito que vai ser uma reprovação dos ETFs de Ether. Depois tem 3 eventos que eu estaria bastante de olho que podem mexer com o mercado. O primeiro deles, o airdrop da Eigenlayer, que está previsto para o dia 10 de maio. Depois, os airdrops da Camino, Drift e talvez o airdrop da MarginFi, que já está enrolando bastante e deve sair. São 3 airdrops relevantes dentro da Solana, isso pode mexer o ecossistema lá dentro. E observar a evolução do ecossistema de runes, as runas, no Bitcoin. Por quê? Porque foi uma inovação no Bitcoin pós-halving e isso pode ter algum hype aí no mês de maio. Vamos entrar a fundo agora e discutir cada um desses eventos. O primeiro deles, e que eu estou observando como o evento que mais pode fazer preço em cripto, é o evento macro, inflação e taxa de juros. A inflação americana, ela vem se mostrando resistente, vem se mostrando mais alto do que era o esperado. Isso vem fazendo com que a perspectiva de queda de juros do mercado seja jogado um balde de água fria em cima. Esperava-se várias quedas de juros ao longo do ano de 2024, agora não espera-se mais. Mostrando nessa tabela, que tem um visual um pouco complicado, os quadradinhos pintados em azul, eles mostram o que o mercado acredita que vai acontecer dentro daquela data. Então a gente consegue ver que na última coluna é onde está a taxa de juros nesse momento, e quanto mais para a esquerda, ou seja, quanto mais reduzindo vai sendo a taxa de juros. Então a gente vê que o quadradinho azul, ele sai da última para a penúltima coluna no dia 18/9. Então a gente espera que na verdade o mercado precifica que só no mês 9 a gente deve ter uma redução de taxa de juros. E a gente sabe que isso é muito importante para a cripto. O mercado cripto, ele é extremamente correlacionado com a taxa de juros americana. A gente está vendo nesse gráfico aí que a gente vê tanto a linha azul quanto a linha roxa
quando os juros ou a liquidez global, que é representada principalmente pelos juros, cresce, o mercado cripto cresce também. É a dinâmica já histórica de centenas de anos em mercados de investimento de risco, e cripto, por ser um mercado de investimento de risco e o mais alto risco possível, acaba sendo completamente afetado por isso. Todos os ciclos de cripto foram ciclos de juros, foram direcionados por isso. É o principal catalisador para cripto, por isso eu continuaria observando e acompanhando esse tipo de reunião, porque é o que pode trazer uma certa volatilidade. Se eu tiver que trazer o meu insight aqui sobre o que eu acho que vai acontecer, eu acredito que a gente não vai ter queda de juros até o final do ano, tá? Provavelmente a gente só vai ter queda de juros no último trimestre. Isso pode trazer um certo pessimismo, o mercado ficar o que a gente chama de flat, né? O mercado ficar lateralizado durante os tempos, o mercado corrigindo um pouco, as altcoins bem ruins e o Bitcoin aumentando a sua dominância. Aí só quando a gente tiver uma visualização melhor, que a inflação começou a cair e a taxa de juros também pode cair, aí sim a gente realmente engatar um ciclo de alta. Eu acredito que esse ano ele vai ser menos otimista do que a gente estava esperando quando o Bitcoin rompeu as suas máximas históricas no começo do ano. Já que a gente está falando de notícia ruim, vamos para mais uma notícia ruim. A gente tem no dia 23 de maio os primeiros, na verdade, prazos de aprovação de um ETF de Ether. Ou seja, a gente tem vários ETFs de Ether, vários pedidos que foram feitos e o primeiro prazo final vence no dia 23 de maio. Por que isso é importante? Porque todos os especialistas em ETFs que acompanham essa saga de perto e que cravaram a data exata para aprovação do ETF de Bitcoin estão afirmando que a gente não vai ter aprovação de um ETF de Ether. Eles dão 20% de probabilidade de uma aprovação. Obviamente não é uma aprovação, não é uma probabilidade zerada, pode ter alguma surpresa no mercado, só que a gente gosta de jogar a favor das probabilidades, não contra elas. Então eu imagino que nós realmente não teremos um ETF de Ether, ainda mais porque 2 semanas atrás saiu um processo da SEC contra a Ethereum Foundation. Ou seja, a SEC está correndo atrás da Ethereum Foundation para classificá-la como uma security, como um valor mobiliário, para conseguir regular a empresa por trás da Ethereum. Diferente do Bitcoin, que segue uma dinâmica completamente diferente e pode ser visto como um commodity. Então foi muito mais fácil de aprovar um ETF de Bitcoin. E qual é o motivo principal, além do processo, que os especialistas acreditam que o ETF não vai ser aprovado? A demora no processo de aprovação desse ETF. A gente consegue ver essa timeline, essa linha do tempo, que ela mostra como nos dias anteriores à aprovação do ETF do Bitcoin já tinham feito vários avanços. Então, em azul, a gente consegue ver escrito todos os avanços que foram feitos entre a SEC e os emissores do ETF de Bitcoin, em que ela fazia várias reuniões com eles para entender qual é desse produto, qual é do produto que eles estavam para lançar. E nenhuma dessas reuniões foram feitas ainda entre a SEC e os emissores do ETF de Ether. E a gente está agora há cerca de 20 dias aí para a aprovação desse ETF, então é bem provável mesmo que ele vai sair. Aqui a maioria dos investidores devem levantar 2 dúvidas. A primeira delas é, beleza, não vai ser aprovado nunca, para sempre, só ano que vem? Quando que vai ser aprovado então? E a segunda, como que eu posiciono o meu portfólio? Respondendo a primeira dúvida, eu acredito que a gente tem mais probabilidade de ter esse ETF aprovado em agosto, a partir de agosto, na verdade. Por quê? Porque esses são os prazos de aprovação dos ETFs da BlackRock e da Fidelity. A gente já sabe que a BlackRock ela tem um histórico aí de 500 ETFs aprovados e um só reprovado. Acho provável que o ETF da Ethereum, que o ETF de Ether seja o segundo reprovado da BlackRock, e até lá a SEC tem mais tempo, tanto para evoluir nesse processo, quanto para trabalhar melhor em cima dos ETFs de Ether. Então pode ser que no mês de agosto, setembro, a gente tenha 2 catalisadores importantes para a cripto, né? Lembra, taxa de juros caindo em setembro e ETF de Ether sendo aprovado em agosto. Então, para quem está esperando aí uma alt-season, pode ser que a gente tenha isso lá para o começo do último trimestre do ano. Agora, como se posicionar em relação a isso? Esse gráfico que eu estou mostrando na tela para vocês, que parece dramático, né? Só desvaloriza, é o par Ether-Bitcoin, ou seja, a valorização do Ether versus o Bitcoin. O que isso mostra? Isso mostra que o Bitcoin está se valorizando muito mais do que o Ether. Isso eu não estou mostrando um gráfico de 6 meses, eu estou mostrando um gráfico de 3 anos, ou seja, faz bastante tempo em que o Bitcoin ele só se valoriza em relação ao Ether. E agora, para o cenário de 2024, a gente tem como principal porta de entrada de liquidez para cripto os ETFs de Bitcoin. A gente esperava que tivesse de Ether, não vai ter. Então, provavelmente,
esse cenário vai continuar até lá, o Ether se desvalorizando ou valorizando menos do que o Bitcoin. Isso só pode mudar, só vai mudar, tende a mudar se a gente tiver uma mudança na dinâmica de taxa de juros, aí os investidores vão procurar o Ether porque ele é mais arriscado do que o Bitcoin. Mas se a gente não tiver queda de taxa de juros até lá e não tiver ETF de Ether, eu imagino que o Ether vai continuar se desvalorizando ou valorizando menos do que o Bitcoin. A gente se posicionou para esse movimento lá atrás, quando a gente viu que provavelmente não teria ETF de Ether e que a situação de juros não estava muito positiva, a gente vendeu boa parte da nossa posição em Ether para Bitcoin. Ah, Gabriel, mas não pode ser uma oportunidade de comprar o fundo do Ether Bitcoin? Pode ser, mas pode ser que esse cenário se prolongue por mais 6 meses e aí você vai estar perdendo dinheiro por mais 6 meses. Quando tiver uma visibilidade muito clara que isso vai acontecer, aí a gente tende a rebalancear o nosso portfólio. Beleza, falamos de macro, vamos falar agora do que todo mundo gosta, de moedinha. E o primeiro evento bem importante desse mês acontece em 10 de maio, que é o airdrop, talvez o airdrop mais esperado desse ciclo, o airdrop da Eigenlayer, que estava muita gente apostando bastante nesse airdrop. Na verdade ele saiu bem aquém do esperado do mercado, tá? Mas não é disso que a gente quer falar, não é um conteúdo de airdrop aqui. A gente quer falar como que isso pode impactar nas criptomoedas em específico. A Eigenlayer anunciou o airdrop do seu token Eigen junto com o lançamento da sua mainnet. Isso foi um pouco anteriormente. A mainnet que é a rede principal da Eigenlayer. E antes vale a pena a gente dar uma recapitulada interessante sobre o que é a Eigenlayer e o setor de restaking como um todo. Restaking, de forma bem simples, é a forma de você rehipotecar o seu Ether que está em staking. Ou seja, o seu Ether que você depositava em staking para garantir a segurança econômica da Ethereum, ele pode ser reutilizado, terceirizado para outras redes, para garantir a segurança de outras redes junto com a rede da Ethereum. Então, o usuário ele imagina que, beleza, eu vou assumir mais risco, porque agora eu não estou garantindo só a segurança da Ethereum, estou garantindo a segurança de várias redes, então o meu retorno vai ser maior, porque eu vou receber as recompensas de várias redes também. Não necessariamente, não é assim que funciona agora na prática. Por quê? Porque essa remuneração a mais de você colocar o seu Ether em restaking dentro da Eigenlayer, ela ainda não existe. Por quê? Porque a rede ainda está nas suas funcionalidades mais beta, a rede ainda está se maturando. Então, todos os usuários que depositaram capital na Eigenlayer anteriormente foi esperando um retorno que ele não é um retorno em número preciso de taxa, retorno anual. Ele é um retorno infinito, que é o retorno da expectativa do airdrop. Só que agora, passado o airdrop, essa dinâmica muda completamente, porque o protocolo ele vai ter que trazer incentivos para que os usuários tenham seus Ethers travados lá dentro, não só dentro da Eigenlayer, mas sim em todos os outros protocolos de restaking do mercado. E por que isso é importante? Porque a Eigenlayer se tornou a segunda maior aplicação de cripto, 16 bilhões de capital travado, uma quantia muito grande, sem entregar nenhum retorno real para os seus usuários, só com uma expectativa de airdrop. Os caras mandaram muito bem nessa. E não foi só a Eigenlayer que cresceu, todo o setor de restaking cresceu junto com a Eigenlayer. Então a gente consegue ver EtherFi, Renzo, que são outros players de liquid restaking, ou seja, que conseguem trazer mais funcionalidades dentro dessa dinâmica de restaking, também cresceram muito, muito na expectativa, claro, do airdrop e fazendo incentivos econômicos. E aqui eu queria destacar também a Pendle, que acabou se beneficiando e beneficiando muito de toda essa dinâmica de crescimento do restake. Só que agora, passado esse airdrop da Eigenlayer, a gente tem um ponto de interrogação muito grande dentro do setor. E aí, o que vai acontecer? Será que agora que não tem mais airdrop, os usuários vão tirar seu capital da Eigenlayer? Ou será que eles vão continuar, a Eigenlayer vai continuar crescendo e todos os tokens do setor de staking vão continuar crescendo e se valorizando junto? A partir de agora eu vejo duas opções, tá? A primeira opção é os usuários continuarem na Eigenlayer, ela continuar crescendo. Por quê? Porque ela vai fazer muito incentivo econômico, incentivo financeiro, eu imagino. Então, imprimir bastante tokens para os usuários continuarem depositando capital lá dentro, porque agora eles vão ter um retorno muito alto, não é mais airdrop, agora é um retorno muito alto, e a Eigenlayer continuar crescendo. E o segundo cenário é os usuários saírem ou a Eigenlayer parar de crescer, ou ela reduzir de tamanho, ou ela parar de crescer e todos os tokens do setor de staking sofrerem juntos. Aqui eu imagino que a Eigenlayer, todo o setor de restaking, vai continuar crescendo, mesmo depois do airdrop, mas o airdrop era o principal catalisador, então muito provavelmente deve crescer num ritmo menos acelerado. Então nosso posicionamento aqui foi reduzir a exposição em todos os nossos tokens do setor de staking, porque um dos principais catalisadores que a gente enxergava para o curto prazo acabou de passar. Então tem uma incerteza muito grande do que vai ser nos próximos meses. Então, na dúvida, na incerteza, a gente reduz a exposição, reduz o risco.
Indo para o próximo tópico, falando de airdrop, a gente tem alguns airdrops importantes dentro do ecossistema da Solana. Eu peguei aqui as maiores aplicações dentro do ecossistema da Solana e dentro dessas aplicações a gente pode ter 3 delas fazendo airdrop nesse mês. Eu digo pode ser porque a gente já tem confirmado Camino e Drift. Na verdade, no momento em que eu estou fazendo esse vídeo já deve ter saído, inclusive, o airdrop da Camino, e a gente tem a expectativa de um airdrop da MarginFi, que eles já estão enrolando há bastante tempo. Então a gente consegue ver que são redes, protocolos grandes dentro da Solana, e os 3 soltando liquidez, injetando dinheiro dentro do ecossistema, dentro do mesmo mês. Isso pode ser importante para reaquecer o ecossistema da Solana. E por que eu digo reaquecer? Muitos de vocês devem ter visto esse gráfico aí nas últimas semanas. A Solana ela acabou passando por problemas de congestionamento de novo. Foi diferente do que foi no ano de 2022, em que a rede realmente parou de funcionar. Esse caso foi só muitas transações de bot sendo feitas mesmo. Então as transações ficavam mais caras, demoravam para sair. Isso acabou desaquecendo bastante o ecossistema da Solana, fazendo com que os usuários parassem de degenerar meme coins ali, as meme coins tivessem uma certa desvalorização, os tokens do ecossistema da Solana tivessem uma desvalorização e o token Sol saísse de $200 para cerca de $130. Tudo bem que o mercado como um todo se desvalorizou, o mercado como um todo corrigiu, mas a Solana sofreu um pouquinho mais do que o mercado também, graças a esse certo FUD aí, esse certo desaquecimento do seu ecossistema. Então, esses airdrops eles podem dar uma reerguida no ecossistema da Solana, injetar mais capital, colocar mais dinheiro, mais tokens ali dentro, colocar mais dinheiro na mão dos usuários e os usuários recolocarem esse token, redepositarem esse capital em outros protocolos, caçando outros airdrops e isso continuar fazendo com que o ecossistema da Solana volte a se reaquecer. Eu estou bastante otimista com o ecossistema da Solana, quando a gente consegue ver aqui em número de transações diárias, a Solana ela bate qualquer blockchain. Hoje a blockchain que está sendo mais usada, mais estressada dentro do mercado. Eu acredito que tem um posicionamento bem interessante para o próximo ciclo. Pode ser que fique sofrendo, fique nessa faixa dos $130, ou talvez até menos, se o mercado continuar ruim para as altcoins, mas esse tipo de catalisador micro é importante, porque a gente sabe que no ano passado a Solana em muitos momentos subiu na contramão do mercado. Quando nada mais subia, a Solana subia sozinha. Então esse tipo de movimento, airdrops grandes, airdrops bons, pode ser importante para dar uma revivida no seu ecossistema. E por fim, para os loucos e degenerados, a gente tem as runes do Bitcoin, que foi uma inovação tecnológica lançada durante o halving. A gente tem conteúdo aqui no canal explicando bem a fundo o que é runes, mas runes basicamente é uma forma de você criar tokens dentro da blockchain do Bitcoin, parecido com o conceito de Ordinals, o conceito de BRC20. Na verdade, o Runes é uma evolução do BRC20, como vocês conseguem ver aí na tela, uma forma de você fazer o BRC20 mais barato, mais eficiente, mais sustentável para a rede do Bitcoin. E aí muitos protocolos, muitas coleções de NFTs, tokens migraram de BRC20 para Runes. Isso criou uma certa especulação muito grande, principalmente por conta do halving. E por que isso é interessante? Nesse gráfico aqui eu mostro para vocês as ondas que a gente teve nos BRC20s dentro do ecossistema do Bitcoin no ano passado. Então a gente consegue ver que a gente tem explosões, momentos em que a gente tem uma certa onda de especulação dentro desse ecossistema. E a gente consegue ver que a quarta onda foi a onda de especulação pré-runas, ou seja, teve uma especulação muito grande pré-halving, pré-lançamento de runas. E em termos de performance de token, ainda não se correspondeu, ou seja, as runas ainda não entraram num hype muito grande depois do halving. Tudo bem que o mercado está um pouco ruim, então pode ser que no momento que o mercado deu uma aquecida, a principal narrativa, onde está a maior liquidez dos degenerados e dos traders nesse momento, seja runas e apareçam as melhores oportunidades de especular, para quem, obviamente, tem esse apetite de risco. Hoje existem duas formas principais de você se expor, de você degenerar dentro do ecossistema das runas. A gente tem as coleções de NFTs que já existiam antes no pré-runas, então a gente tem Pups, RSeek, Runstones, por exemplo, que são as principais, as maiores, que estão mais dentro do holofote, pelo menos nesse momento, mas aí você tem um dispêndio de capital, são coleções mais caras, você vai gastar uma bela de uma grana para se expor nisso. E a gente tem os tokens, como eu falei, runas é uma forma de você lançar tokens dentro da rede do Bitcoin. Então a gente tem essas certas altcoins, meme coins que foram lançadas aí dentro da runas. A gente tem as principais ali, que são RSeek, Doge e Satoshi Nakamoto. Muitas delas foram airdropadas, deram airdrops, distribuíram esses tokens aí para quem tinham coleções de NFTs ou foram free mints, em que cada um poderia mintar. Tem dinâmicas bem diferentes entre si. Muito provavelmente, se rolar uma onda de especulação, de hype dentro do ecossistema da runas, um desses caras que eu citei aí, que são os mais consolidados, os mais fortalecidos, devem se beneficiar. Mas eu devo lembrar que, beleza, tem um espaço de especulação
muito grande aí dentro e pode ser que isso aconteça dentro do próximo mês, porque todo o holofote dos degenerados estão em runas. Mas vou trazer aqui uma pesquisa bem interessante que nosso amigo Guiriba, da Paradigma, trouxe, que menos de 0,4% das runas deram certo, ou seja, conseguiram alguma atração, conseguiram um grau de market cap relevante depois da sua mintagem. Então é um ecossistema muito iniciante, muito arriscado, mas eu ficaria de olho porque pode ser que ele seja o principal destaque aí do mês de maio. Então é isso, pessoal, um formato de vídeo diferente aqui, que eu quis passar por vários eventos que devem acontecer em maio, que a gente não está acostumado, então o feedback de vocês vai ser bem importante. Comentem aqui o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram e que eu posso melhorar para o próximo vídeo também. Muito obrigado desde já, muito obrigado pelos 100 mil inscritos e até o próximo vídeo.